Kingdom não é um mangá desconhecido, principalmente após os últimos 3 anos em que seus números de vendas começaram a chamar a atenção. Em 2020 foi o segundo mangá mais vendido no ano, superando até mesmo One Piece. No geral, sua fama se concentra no Japão. Lá é notoriamente respeitado por diversos artistas. Há anos atrás houve um evento para redesenhar o 26º volume do mangá, que contou com a participação de nomes como Kishimoto, Oda, Inoue e até alguns seiyus. Mesmo assim, no ocidente ele acaba ficando mais um nome. Naturalmente o grande número de capítulos assusta alguns. No momento dessa gravação conta com 754. Por isso, o intuito do vídeo é convencer mais pessoas a lerem esse mangá incrível que considero muito subestimado, ou ao menos com pouca atenção aqui no Brasil e também na gringa. Parafraseando o Evandro do Mangakê, cada arco de Kingdom é basicamente um Marineford. Kingdom e One Piece possuem grandes semelhanças em suas qualidades. A questão da vontade herdada também está presente nesse mangá, de uma forma diferente. Kingdom é escrito por Yasuhisa Hara e é uma adaptação fictícia do período dos estados combatentes na China, que termina com Qin Shi Huang unificando todos. Basicamente, você consegue spoilers do mangá lendo sobre a história real, mas ainda assim existem exageros e mudanças que compensam a experiência. O protagonista é Hishin, que possui o objetivo de se tornar o maior general da história. É bem shonen, mas no sentido desse objetivo, mas com o tempo ele vai crescendo além desses estereótipos. Um dos primeiros elogios que posso dar ao mangá é a sua arte, muito consistente para uma história com mais de 700 capítulos. Seu auge, obviamente, são as principais lutas das guerras. O arco da coalizão, em especial, brilha nesse sentido. Falando em consistência, Kingdom, na minha visão, ainda não teve nenhum momento ruim de verdade. É um mangá que desde o início apresenta os principais personagens e não os abandona durante a história, mas de pouco em pouco vai aumentando seu espaço. Um bom exemplo é o Oak, um dos 6 grandes generais de Queen, que desde sempre era colocado como um dos mais fortes, mas até de fato pisar no campo de batalha, o mangá vai construindo toda essa mística ao seu redor, sem descartar ele. É basicamente uma crescente até chegar o momento de sua luta com Hawking. Outra qualidade que se destaca em Kingdom é o seu balanceamento de nível de poder. Existem habilidades sobrenaturais, mas boa parte dos personagens só possui uma força e resistências físicas fora do comum. Apesar disso, o foco das lutas é muito mais na estratégia escolhida e vantagens campais ou das condições de quem está na luta. Usando Oak de exemplo novamente, em sua luta com Hawking era mais forte, mas nem por isso seria uma luta fácil, pois é uma luta de exércitos, todos ao redor podem influenciar. Outro personagem que pode ser citado é Hiboko. Não necessariamente se destaca por sua força, mas sim por sua grande inteligência em batalhas. É um dos mais perigosos do mangá, puramente por causa da mente. Em geral, o mangá equilibra bem ambos, e mesmo que o exagero sempre deixa claro o quão importantes são as decisões no campo de uma guerra. O uso do misticismo e exagero no mangá também acabam sendo bem consistentes. Yokai, uma das personagens principais, faz parte do clã Shiyu, que na história se destaca pelo controle de Chi, ao ponto de a dar condições sobrenaturais nas lutas. Kingdom não se preocupa em dar lógica para tal condição, mas também não a banaliza. Nas lutas, a personagem sempre acaba tendo um oponente para compensar essa habilidade natural, como em sua luta com Hawking. O próprio é um Bushin, que também pode manipular o uso do Chi, mas de uma forma diferente. Então, basicamente, todos os personagens de Kingdom, não importa o nível de poder dele, ele ainda pode correr o risco de perder para alguém mais fraco numa luta, porque existem várias condições que influenciam na vitória da guerra. Kingdom é um mangá sobre guerras, por isso possui muito texto previamente a elas e também durante elas. Esse texto é bem utilizado, às vezes pode ser excessivo, mas é necessário, pois o mangá possui grande presença política. A parte escrita também é um grande forte, pois é onde se desenvolvem várias das ideias interessantes da história. Um dos momentos mais incríveis da história do mangá é um discurso do rei de Qin, Sei, para seu povo. Kingdom se destaca muito nesses momentos que envolvem a motivação dos personagens. O protagonista, Shin, é outro bom exemplo disso. Durante a história, luta com Hawking em diferentes momentos. Eles basicamente têm uma rivalidade ali construída por alguns acontecimentos que eu não vou falar porque é spoiler. Mas a última luta é decidida principalmente pelos diferentes motivos que ambos lutam. Shin herda a vontade de diferentes personagens que o deixaram durante essas diferentes guerras. E não apenas por herdar. O personagem realmente herda o estilo de luta e de agir daqueles que foram importantes para ele. Ele aprende com eles. Não é só herdar porque eles eram fodas. Não, tem toda uma construção em torno dessa ideia para o personagem.
Kingdom pode ser resumido como uma história em que todos os personagens são importantes em algum sentido para mover o objetivo de unificar a China. Até mesmo a criança ou idoso aleatório do reino são importantes. Comparando com One Piece, que é meio que um símbolo de consistência na comunidade, isso é até melhor. Kingdom até agora só teve um momento que eu achei uma decisão meio forçada em algum sentido. De resto, tudo é muito bem articulado. A coesão dos arcos é muito boa. O Isahara se importa muito em conectar os arcos de forma politicamente lógica. Kingdom possui uma adaptação para anime, que já tem a 5ª temporada anunciada para o ano que vem. Mas eu não a recomendo, porque o CGI da primeira temporada é terrível, não é bem usado, e nas outras, mesmo com uma maior consistência nos detalhes da animação que muda para 2D, não é uma adaptação criativa, e é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá que é sem brilho, porque não tem o brilho do traço original e não é como se ele tivesse uma grande produção por trás. Ele também possui 2 filmes live action, esses sim fazem mais jus ao mangá, mas não ao ponto de eu fazer algo indispensável para a experiência. Kingdom é um ótimo mangá para aqueles que querem se divertir vendo batalhas de tom grandioso. Um ótimo mangá para aqueles que querem ver uma articulação de guerras perfeita. Um ótimo mangá para aqueles que querem ver disputas de estratégia competentes. É um mangá essencial para quem gosta de mangás. Inclusive, eu vou recomendar aqui o Unidade, que é o único canal que eu conheço que fala sobre Kingdom. Lá nele tem ótimas reviews e curiosidades sobre o mangá e sobre o autor, então eu recomendo a todos que consumam ele. Enfim, leia o Kingdom.